Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, e seja você quem for, esteja você onde estiver. Estamos iniciando mais uma live do momento, e essa é um pouco diferente daquelas que estamos acostumados a fazer, porque a live de hoje é uma verdadeira mesa redonda, onde vamos debater o empate entre Ituano e Ferroviária de Araraquara. Ituano 0, Ferroviária 0. Então vamos, sem muita demora, apresentar os nossos convidados. Renato Alves, nosso companheiro da Cidade FM, esteve acompanhando o jogo e eu gostaria, Renato, se fosse possível, que você colocasse, você, Genildo, colocassem os fones de ouvido, né, para que a gente não tenha microfonia, tudo certinho aí. Então, Renato, boa noite e muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite, Moura Napoli. Sempre um prazer estar participando aqui e agora, né, numa mesa redonda aí, vai ser muito bacana. Obrigado pelo convite. Muito bem, nós temos o nosso companheiro lá de Araraquara, a imprensa de Araraquara também acompanhou de maneira muito atenciosa esse jogo, porque a Ferroviária está numa situação que não é muito melhor do que a do Ituano, né? Então nós temos aí eu gostaria que você se apresentasse, Rodrigo Coutinho Sossolati. Como é que é, Rodrigo? Boa noite. Sossolote. Boa noite, Moura. Obrigado pelo convite. Boa noite, Renatinho, como é chamado carinhosamente aqui em Araraquara. O Genildo, que eu tenho tendo o prazer de conhecer. E também o Marcos. Realmente, para mim, é um prazer especial estar sendo convidado por essa live. Inclusive, eu não tenho muito o que falar, agradecer a gratidão, porque é minha primeira live como jornalista esportivo, tanto que eu sou ainda novato na área. Então, eu quero agradecer a oportunidade e a gratidão de estar com vocês nessa live e de bater um papo que, para nós, o empate foi gratificante. A Ferroviária não está numa situação tão confortável, mas nós, e tanto o clube, a imprensa, a torcida aqui de Araraquara, enxergou esse empate como um bom resultado que praticamente sela a nossa permanência na A1, assim esperamos, decorrente do jogo que a gente tem com a Inter de Limeira, domingo no Morumbi. Como é que eu vou apresentar essa figura? Marcos Vini, da ITV, da rádio, do Fofo Esportes, multimídia esportiva. Boa noite, Marcos Vini, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Moura Napoli, boa noite, Renato, Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso mundo esportivo ituano. Genildo Cavalcante, o mestre, que será apresentado aí pelo Moura logo mais. Boa noite a todos que nos acompanham nessa live. Realmente, é um jogo... o destaque é para essa volta do Campeonato Paulista, né? Depois de mais de 100 dias, 127 dias para ser exato, o Campeonato Paulista retorna. Um pouquinho sem graça, viu, Moura Napoli? Achei um pouquinho sem graça ainda, viu? É verdade. E Genildo Cavalcante completa aqui a nossa mesa. O Genildo que também já é da casa, né? O comentarista da Cidade FM, o grande dono, proprietário da Craques Esportes, né? Que já é uma rede, né? Craques Esportes em Itu, Salto e Cabriúva. Genildo, cabeça de anjo, boa noite. Boa noite, Moura. Obrigado pelo convite. Renato, nosso grande presidente. Rodrigo, foi um prazer te conhecer, Rodrigo. Uma grande figura. E também Marcos Vini. Essa tropa de elite, né? Faz parte aí já desse bate-papo bem interativo que a gente vai estar produzindo logo mais. E que é importante essa troca de informação, de ideia. Eu fico feliz de poder participar mais uma vez com vocês. Um jogo atípico para mim, um campeonato que para mim é muito complicado pela condição da pandemia, 4 meses inativo, todos os times aí sofrendo muito, com pouco tempo de treinamento, muitas alterações que houveram quase que todas as equipes que participam do campeonato. Então, foi uma situação muito complicada. Em função do resultado, eu achei um resultado normal, né? O Ituano, primeiro tempo, um pouco melhor, o segundo tempo, achei que a Ferroviária foi bem melhor que o Ituano, mas o resultado acabou sendo justo. Os dois goleiros tiveram bastante participação importante e marcaram presença tanto o Saulo como o Pergorari em algumas atuações importantes e manteve esse resultado de 0-0, que para o Ituano, se não foi um grande resultado, pelo menos não foi desastroso. Eu achei que o resultado foi normal e justo. Legal, só para constar aqui, vocês podem ver atrás de mim, eu tenho aqui o Secom e também a Craques Esportes, são
a SECOM, que todo mundo conhece, o Sindicato dos Comerciários, né, que sempre confiou no nosso trabalho, eu agradeço demais, e agora também passamos a contar com o apoio da Craques Esportes, muito legal, agradeço demais, e, na verdade, o sucesso da nossa live não depende de mim, depende de vocês, então vamos lá. Gente, Ituano 0, Ferroviária 0, voltou a um jogo histórico, para o Ituano um jogo histórico, para a Ferroviária também, porque, em primeiro lugar, marcou a volta do futebol depois dessa quarentena, depois de 127 dias de interrupção, né? Então, o Estado de São Paulo e o Brasil acompanharam Ituano e Ferroviária como o jogo que marcou a volta do futebol no Estado de São Paulo. E para o Ituano histórico também, porque foi o jogo de número 500 do Ituano em termos de elite do futebol paulista, o que não é pouco. Ô, Renato, como é que você viu isso daí? O Ituano, mais uma vez, fazendo história. Fazendo história, só que não dá tempo para comemorar muito, né, Moura? Domingo já tem um jogo difícil. Achei o Ituano... parecia que a bola estava queimando no pé, né? Aí você vê, assim, aqui o que foram esses meses sem aquele contato diário, né? Você treinar em casa não é a mesma coisa. A gente via nos passes, acho que os 3 primeiros passes do Correia foram errados, ele tentou 2 ou 3 cruzamentos, até um chute, bola sem direção, e o Correia via ele bravo com ele mesmo, né? E assim, o empate do que a Ferroviária apresentou no segundo tempo, acho que foi um bom resultado para o Ituano, que vai ter um jogo de vida ou morte no domingo agora, né? E o jogo de número 500 para o Ituano, né, Genildo? Não é pouco, não. 500 jogos na elite do futebol paulista. É uma vida, né? Uma história. O Ituano é bicampeão, o único time do interior, né, Moura? Bicampeão paulista, tem uma história formada, construiu aí através do trabalho que vem desde 2009, 2010, se eu não me engano, com o Juninho, depois da chegada dele aqui. É um time bastante consistente, tem um trabalho muito forte na categoria de base, e jogadores também que depois acabam sendo aproveitados, e a grande revelação que nós tivemos no ano passado foi o Martinelli, que todo mundo do Brasil conheceu, e o mundo inteiro está conhecendo esse talento aí. E 500 jogos é uma vida grande. E o Ituano teve esse resultado de empate, e eu voltando ao jogo agora, já comentando, e já tem 5 jogos que não vence a Ferroviária, né? A Ferroviária sempre foi uma pedra, um pedregulho no sapato do Ituano. O Ituano vinha com essa responsabilidade de ir para dentro de campo, né, com todo esse período de inatividade, todos os times, e a Ferroviária não fugiu isso mesmo. Então, a gente sabia que a Ferroviária vinha treinando um pouquinho mais de tempo do que o Ituano. Eu vi um time mais consistente, um time mais maduro, mais cascudo, time com melhor posse de bola, trabalhava muito melhor na bola. Achei que, no geral, achei que a Ferroviária teve um comportamento melhor, mas no futebol a gente sabe, né, Moura e Rodrigo, todo mundo está dentro do futebol, Vini e Renato, sabe que futebol é resultado. Por mais que você tenha tido um envolvimento, né, não conseguiu transformar o seu volume de jogo em gols. Então, por isso que eu acho que o resultado ficou normal. Não sei se justo, mas ficou normal pelo que apresentou o Ituano no primeiro tempo. Achei que o Ituano teve bem, o time taticamente postado, se prontificou aí mais para a defensiva do que para o ataque. Não teve muita chance de gol, um chute do Baralhas, assim, bem despretensioso, uma boa intervenção do Saulo. E depois a Ferroviária, um pouco mais de domínio de bola, influenciando muito pelo lado esquerdo, por dentro também fazendo algumas boas jogadas. Para mim, teve mais superioridade, mas não conseguiu transformar em gol, e é isso que o futebol é. É resultado, e o resultado acabou sendo 0-0. Não é ótimo para os dois times, mas também não é ruim, que os dois avançam. A Ferroviária vai a 12 pontos e o Ituano vai a 11. Eu acho que mais um ponto aí praticamente já salva o Ituano, apesar que eu penso que a Ferroviária já está praticamente fora. Olha, eu gostaria de dizer que a nossa audiência hoje vai ser um pouquinho maior, porque também nós estamos organizando aí uma sala do Jornal Periscópio. Então, além da nossa live aqui no Facebook, uma sala do Jornal Periscópio também está retransmitindo isso daí. Eu quero agradecer ao Daniel Napoli, ao André Roed, ao pessoal do Jornal Periscópio, né, que está nessa conosco aqui. A Rosana Napoli, nossa produtora, já entrou. O José Alberto dos Passos, o grande Bertinho, grande artilheiro, já entrou também. José Carlos Gatti, que participou da nossa live na semana passada, já entrou. Daniel Napoli, que está junto com o André Roedel
sala de vídeo do Jornal Periscópio também está conosco, a gente agradece muito. Rodrigo, eu quero perguntar a você o seguinte, apesar da Ferroviária estar estreando o técnico, né, talvez o técnico não tivesse tempo de ter a equipe em suas mãos, o que você achou desse empate em 0-0? Eu, particularmente, vi o resultado como, para nós, um empate com sabor de derrota. Na minha opinião, a Ferroviária teve maior posse de bola, teve também um bom domínio, só que quem não marca, empata ou perde. Então, infelizmente, ela não marcou. O Felipe Estrela, que é uma revelação da base. O ano passado ele foi negociado com os Júniors do Roma, voltou. E é o famoso, né, Genildo? Você que tem mais experiência, até o Moura, cai, né? Aí ele chutava, ia, cabeceava, ia e caía. É o famoso cai. Então, como quem não marca, cai. Ela acabou empatando. Então, eu vejo esse jogo da Ferroviária com o Ituano um jogo com sabor, com um empate com sabor de derrota, porque se finalizasse um pouquinho mais, eu acho que os meninos aí do Dado Cavalcante teriam conseguido a vitória, dado que assumiu o time, né, depois do Sérgio Soares, né, não sei se vocês chegaram ao conhecimento até Itu, a Ferroviária hoje ela é gerida pela MS Sports do Saul Klein, com 51% da Ferroviária SA, desde dezembro do ano passado. Teve no começo do ano um técnico que não deu certo, aquele que está lá no Brasil de Piauí, eu esqueço o nome dele, depois passou o Sérgio Soares, e aí a diretoria resolveu optar por uma reformulação com o Dado. A Ferroviária já entrando, no dinheiro que ela ganhou da Copa do Brasil, ela fez uma boa reformulação, né? O Claudinho, prata da casa, que foi negociado com o Cruzeiro, porém veio o Anderson Salles, que vocês conhecem bem, veio o Bruno Mezenga, que entrou no segundo tempo, e a Ferroviária fez uma boa reestruturação. Eu diria até que um dos times que mais investiu nessa pandemia, com esse dinheiro que ela avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Então eu vejo que para a Ferroviária foi um bom empate, mas com um sabor aí de derrota, pessoal. O Rodrigo falou, Marcos Vini, que o Claudinho foi para o Cruzeiro. Ele foi para o Cruzeiro juntamente com o nosso Gui Mendes, né? O Ituano perdeu com a saída do Gui Mendes? Eu não sei se tecnicamente perdeu muito, Moura, porque o Gui Mendes ainda era um atleta em formação, né? Por mais que ele tenha ido bem na Série D, mas assim, nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, o Gui Mendes não estava se encontrando, não estava muito bem. Aliás, não só o Gui Mendes, mas como o time todo do Ituano. Acho que a base do Ituano, o time, esse ano parece que não deu uma encaixada. Pelo menos eu não tive essa percepção. Concordo com o Rodrigo, acho que pelo segundo tempo a Ferroviária merecia a vitória, finalizou mais, teve mais volume de jogo, buscou um pouco mais com o Ituano e cansou menos. Acho que esse foi um detalhe interessante. A Ferroviária, eu senti que cansou menos que o Ituano no segundo tempo e obrigou o Pegorari aí a fazer pelo menos umas 2, 3 ótimas defesas aí nesse jogo. Mas concordo, o Gui Mendes fez falta, mas não sei até que ponto, Moura, se tecnicamente foi tão desvantajoso assim para o Ituano a saída do Gui Mendes. Olha, eu tenho uma teoria para que o Ituano tivesse ficado nesse 0-0 e o culpado disso, entre aspas, né? Mas o culpado disso chama-se Renato Alves. E eu explico por quê. Porque o Renato, ele fica atrás do gol, bem atrás do gol, do centro um pouquinho mais para a direita, e o pessoal, eles miram sempre no Renato, e a bola vai para o fundo do gol. O Renato não estava lá, não acertar no gol, Renato. Só uma referência, né? De ataque, mas vamos colocar uma referência de ataque aí. Aí não deu, né, amor? Ô Genildo, o que faltou para o Ituano e o que faltou para a Ferroviária para abrir o marcador? Na verdade, a gente que viveu dentro do futebol a vida inteira, a gente sabe, até o Rodrigo tem uma colocação interessante, por mais que você tenha tido volume de jogo, tenha tido domínio parcial da partida, até com algumas finalizações, às vezes você tem domínio, mas você não tem finalização, não tem contundência nas jogadas. Entendeu? Eu acho que o grande adversário dos dois times, tanto a Ferroviária como o Ituano,
principalmente o Ituano, que tem um ponto a menos que a Ferroviária nesse contexto, joga com a responsabilidade não só de não ter trabalhado a parte técnica, nem a parte tática, que não teve tempo suficiente para poder readequar esse jogador a todo o sistema, a todo o método de jogo, a todo o modelo de jogo, mas principalmente o lado emocional. Um campeonato muito curto, um campeonato que sugestiona muitos jogadores, muito treinador, muita comissão técnica. Você joga a fim de primeiro não perder. Quantos empates teve a Ferroviária, quantos empates teve o Ituano? O time do Ituano foi no ataque, hoje inoperante, não tem força ofensiva, que às vezes a opção de defender para não perder fica mais interessante para o time tentar se manter nessa divisão. Agora, o que falta, na verdade, por exemplo, o Ituano não tem um grande time, a gente sabe que o Ituano não tem um grande time, teve uma mudança, saíram alguns jogadores, chegaram alguns outros jogadores, mas esses jogadores que entraram não comprometeram, mas também não fizeram tanta diferença. Saiu Keké, saiu Minho, quer dizer, saiu outros jogadores, Ricardo Silva saiu também, que perdeu aquela consistência na defesa, mas entrou o Léo, que também deu conta do recado. Eu acho que o momento do Ituano, principalmente juntamente com a Ferroviária, e os outros times que estão jogando o campeonato, nesse momento, onde todo mundo entendeu que às vezes nem poderia ter o término do campeonato, nem não cair ninguém, aí depois teve que voltar, a maioria dos times com 10, 12, 15 dias de treinamento, isso vai deixar o time muito deficiente no seu contexto de preparação tática, de preparação técnica, e o lado emocional, sem torcida. Eu acho que tudo isso aí culminou para o resultado, para o comportamento do time, principalmente do Ituano, abaixo daquilo que poderia ter rendido. Mas, pelo que a gente viu no jogo, a gente viu, como eu falei no começo, o time da Ferroviária mais consistente, um pouco mais firme, um pouco mais definido aquele setor. A defesa, com a chegada agora do Anderson Salles, que é muito bom jogador, por cima, nas bolas paradas, também deu aquela garantia ali atrás. Mas, no geral, o jogo para mim foi um jogo sem tanta emoção pelo lado do Ituano. Um pouco mais de emoção, de mais volume de jogo pelo lado da Ferroviária, só que não conseguiu transformar em gol aquilo que teve de volume. E futebol é exatamente isso, é resultado, é você transformar as poucas oportunidades que aparecem em gol, e a Ferroviária não aproveitou. Estava numa tarde, noite, aí, o Pergorari defendeu umas 2 bolas muito boas, e alguns atacantes da Ferroviária acabaram não aproveitando. Então teve uma chance, no máximo 2, e para mim é muito pouco. Mas a gente releva, dá um desconto, até perdoa em alguns sentidos, porque sabe que o pouco tempo de trabalho, de preparação, acabou deixando o time em alguns setores deficientes, principalmente no setor ofensivo do ano. Legal. Eu lembro novamente que há uma sala de vídeo do Jornal Periscópio que está nos acompanhando, e isso é muito legal. Agradeço ao André Roedel, que está coordenando isso daí, ao lado do Daniel Napoli. Muito bom, muito legal mesmo. Agora é o seguinte, há 4 jogadores que passaram pelo Ituano, que hoje vestem a camisa da Ferroviária. O goleiro Júnior, que é reserva, e os titulares Saulo, Anderson Salles e Tony. A gente fala muito na lei do ex, né? E o ex sempre acaba fazendo um gol contra o seu ex-time, né? No caso do Anderson Salles e do Tony, isso não aconteceu, eles não marcaram. Mas no caso do Saulo, eu acho que a lei do ex funcionou, né? Porque o Saulo fez pelo menos uma defesa simplesmente espetacular. É isso, Rodrigo? Você sentiu o cheirinho de gol naquela hora? Ele fez a chamada, né, Genildo? A bola de mão trocada, né? Então ele espalmou com a mão trocada. Me lembrou muito o Washington, que jogou aqui na Ferroviária. Agora, o Saulo, ele está substituindo um grande talento nosso que está no Goiás, que é o Tadeu, que a gente carinhosamente chamava em Araraquara de Tadeus. Então, o Saulo, para mim, principalmente depois que ele cortou a barba, ele ficou mais veloz, mais eficaz. Eu comento com a minha esposa também, a minha amada Gilda, que também é minha parceira no Esporte Ação e comanda comigo aqui o Vapor aqui em Araraquara. Eu comento com ela, falou, o Saulo, eu acho que na saída com a mão ele ainda não é tanto eficaz como era o Tadeu. Já o Tadeu, ele é eficaz com a saída da mão, mas não com os pés. Então o Saulo está provando que realmente é um bom goleiro, é um bom jogador, que está fazendo aí menção à camisa 1 da Ferroviária, que já teve grandes goleiros, como Sérgio Bergantin, Machado, o Washington, Abelha, Narciso, e recentemente aí o Tadeu
eu creio que a camisa 1 caiu bem para o Saulo, que eu acho que ninguém tira, não. Até mesmo o próprio Júnior, que eu nem sabia que era do próprio Ituano. Já o Tony, para nós, o ano passado, inegavelmente, foi o maestro do time. E como o próprio Genildo falou, e o Moura, o futebol é ingrato. Justo o melhor do time o ano passado bateu aquele pênalti que jogou a bola lá em Sapopemba contra o Corinthians, né? Infelizmente. Mas é um excelente jogador. Todos esses jogadores que estão na Ferroviária já têm vínculo tanto para o Campeonato Brasileiro da Série D quanto para a Copa do Brasil, segundo jogo contra o América Mineiro lá em Minas Gerais. A última vez que eu... Oi, pois não. A gente falou do Saulo, muita gente esquece, mas o Saulo já é veterano, viu? Ele tem 35 anos, ele vai fazer 35 anos lá. Então ele já é um jogador veterano, é um goleiro já bastante rodado, né? Não deu muito certo em alguns clubes, né? Até acredito que a carreira do Saulo em certo momento foi mal assessorada, em alguns momentos, mas ele é um goleiro bom, um goleiro razoável, goleiro médio, goleiro que, por um nível como o nosso e também da Ferroviária, e até para o Botafogo da Paraíba, né? Onde ele foi destaque lá também, serviu bastante. O Saulo, ele ficou tristemente marcado quando o Ituano levou aqueles 9-1 do Santos no Pacaembu, não é? Mas Ele tomou 7-1 do Corinthians. Ele tomou também, 7-1 do Corinthians lá em 2005. Agora, eu não me lembro. Eu não sabia que tinha... Eu não me lembro, eu não sabia que tinha sido o Saulo. O 7-1 foi o Saulo. E também aqueles 9-1 contra o Santos foi o Saulo, mas que é uma grande pessoa, né? Um saltense realmente de muito boa gente. A última vez que eu estive com o Saulo, ele esteve aqui no Novelli Júnior, o Renato Alves jogou ao lado dele, né? E o Genildo foi o técnico daquele jogo lá, né? Ô, Renato, como é que foi aquele jogo festivo lá? Foi bacana. O ano passado, né, Moura? No mês das crianças, inclusive o Correia também participou, até porque o Ituano já estava de férias. Vinícius Bergantin jogou com a gente também. Foi um jogo festivo, né? Arrecadamos brinquedos e o Saulo foi o gol para a gente, né? No time da Rádio Cidade. E depois, com os brinquedos arrecadados, que era para uma entidade, acabamos conseguindo ainda para mais duas ainda, né? Foi muito bacana. Vai fazer um ano já, né, Moura? Nossa, o tempo passa muito rápido, né? Genildo, o Saulo é um bom goleiro? Na verdade, Moura, eu sou suspeito de falar do Saulo, eu conheço o Saulo desde os 7 anos de idade. O Saulo começou na minha escolinha em Salto, no Guarani Saltense, comigo, com o Django, depois com o Zé Eduardo. Então a gente conhece toda a formação dele, de família, a Nara, o Joninho, são todas as pessoas, a filha, a irmã dele, são pessoas muito queridas. Eu conheço toda a história do Saulo, né, alguns tropeçozinhos que ele deu na carreira. Quando eu estava dirigindo a Portuguesa Santista, ele estava no Santos, quando ele se dispôs com o Luxemburgo, né, ele acabou treinando um pouquinho lá comigo na Portuguesa Santista para manter a forma. Tomou alguns tombos na carreira, mas está totalmente regeneralizado, né? O cara está com cabeça boa, profissional. Para mim, é um dos grandes goleiros que tem em São Paulo. Fez uma campanha maravilhosa no Botafogo da Paraíba, né? Considerado um grande ídolo lá. Eu acho que a contratação dele para a Ferroviária foi muito bem oportuna. É um jogador de muita qualidade. Já no Campeonato Paulista ele está indo super bem. Eu acho que é um jogador, vamos dizer, um goleiro, se me pedisse uma nota do Saulo, eu diria, a nível de Brasil, um jogador 7, 7,5, pela qualidade dele, pela experiência que ele tem, já teve na Itália, inclusive, já jogou fora do país. É um jogador que se recuperou muito de umas cabeçadinhas que ele deu na carreira, e hoje ele está consciente daquilo que ele pode representar na carreira dele. Para mim, um grande goleiro, como o próprio Rodrigo falou, às vezes tem um pouco de dificuldade na reposição de bola, mas ele compensa, porque é um jogador arrojado, é um goleiro bom e embaixo dos 3 paus ali, e para mim é um jogador que me traz muita confiança. Teve uma passagem rápida pelo Ituano também, jogou aqui na primeira divisão, então eu tenho mesmo um conceito muito bom, e para mim a Ferroviária está muito bem servido desses goleiros que já passaram pela Ferroviária e agora com a presença do Saulo aí. Olha, que interessante aqui, o nosso Zé Carlinhos Gatti, que foi um dos grandes, um dos maiores jogadores do salonismo ituano, está dizendo assim: não faltaria nada ao Ituano se tivesse um meio de campo com Roberto Ramos, Ezequiel, Alberto, Nívio, alimentando o ataque de Genildo e de Django. Simples assim. Seria simples assim, né, Genildo? Eu acho que cada um teve a sua época, né,
Moura, a gente não gosta muito de falar daquilo que a gente fez como carreira, como profissão, mas eu, graças a Deus, tive a sorte de fazer gols, muitos gols, por todos os times que passei. Joguei, eu fui um jogador muito da divisão intermediária. Tem Campeonato Paulista apenas umas 4 passagens só, 2 pelo Corinthians, uma pelo Noroeste e uma pelo Santo André. Mas a minha força sempre foi jogar na divisão intermediária, fui 3 vezes campeão. Então isso aí me põe no currículo. E jogar do lado do Django, né? Que para mim é meu ídolo, um grande centroavante, né, de área, sempre fazedor de gols, o jogador que mais fez gol aqui no Ituano. Então eu queria muito orgulho de participar desse time. É lógico que muitos jogadores passaram pelo Ituano, fizeram história, inclusive, muito mais interessante do que a minha. Eu joguei 1 ano e meio, quase 2 anos no Ituano, mas deixei minha marca, campeão em 89, vice-campeão em 88, enfim. Eu acho que cada um tem a sua história na sua época, né, que tem que ser reconhecido, e agora, jogadores que vêm passando aqui, com tantos outros, passaram por aqui, fizeram carreiras bacanas também. Ô Marcos Vini, você, que é o nosso patrulhinha aqui, você, em 2013, acompanhou aquele jogo dramático Ituano e Palmeiras como torcedor ou já era da imprensa? Como torcedor, eu estava iniciando os meus estudos aí na área da comunicação e foi como torcedor e foi um sofrimento, Moura. Se eu estivesse em campo, não. Eu ia correr, abraçar o Marcão lá na hora do gol, com certeza. E naquele jogo, eu estava narrando pela Nova Itu FM e o Renato Alves, como sempre, comandando a equipe da cidade. Renato, você que estava lá embaixo, eu estava lá em cima, já fiquei arrepiado até a alma. Você lá embaixo, como é que você sentiu aquele gol salvador do nosso grande Marcão? Foi bacana, né, Moura? 2013, por isso que a gente até relembrou em off, né? A gente estava relembrando esse momento aí do Ituano, mas eu me lembro do... Como é que chama o senhor que vende pipoca há muito tempo lá, que ele jogou a Sabadá? Pra cima. Ele mesmo, né? Ele jogou... Acabou ali, ó. Jogou a pipoca. Já no finalzinho, acabou a partida, foi só festa. Foi. E o bacana é que depois desse jogo só terminando, nos vestiários, depois da coletiva, nós colocamos o gol para o Marcão ouvir. Então, ele ficou muito emocionado, a gente tem essa foto, e foi muito bacana esse jogo aí, emocionante esse dia. Eu lembro também, Moura, só para a gente relembrar também o momento tenso que eu lembro, foi aquele Paulista de 2011, aquele jogo contra o Noroeste, na última rodada, que a Portuguesa salvou o Ituano. O Ituano estava caindo praticamente em 2011 ali, naquele jogo contra o Noroeste, precisava ganhar, e a Portuguesa não podia perder o jogo naquele determinado momento, e aí no último, o Ituano acabou, todos os jogadores ficaram ali, acho que o Renato deve lembrar desse jogo, com certeza. Os jogadores ficaram ali no gramado, ouvindo rádio, perguntando do resultado, e aí foi uma festa danada quando se confirmou aí a continuidade do Ituano na divisão do Campeonato Paulista. E teve 2010 também, quando o Roque Júnior e o Juninho ainda estavam em campo, né? E lá no Canindé, no grande Canindé, o Ituano se salvou com uma vitória de virada, perdendo por 2-0, virou espetacularmente. São coisas que marcam a gente, né? Ô, Rodrigo, a Ferroviária é um time que já subiu e desceu algumas vezes. Tem algum momento marcante, assim, que levou você, esse iceberg aí, a se derreter em lágrimas? Olha, eu comentei com você ontem rapidamente. Eu não sei se eu conheço o Marcos Vini das arquibancadas. Eu tenho o prazer de dizer com o maior orgulho que por 25 anos eu fui membro da torcida organizada Coração Grená. A Coração Grená é uma das torcidas mais antigas de Araraquara, hoje ela não existe mais. Existe um movimento que se chama Amigos da Coração. Mas eu só não fui presidente, exerci todas as funções. E ali da Coração que desbrotou a minha paixão pelo jornalismo esportivo. Eu não sei se o Genildo chegou a conhecer até você, Moura, acho que o Renatinho pode ser o Marcos. Hoje nós tomamos conta aqui em Araraquara do Museu de Reminiscências Esportivas do Pascoal Gonçalves da Rocha. Ele é muito conhecido no interior como Da Rocha. O Da Rocha faleceu o Da Rocha, ele foi funcionário público, ele era um abnegado do esporte, para mim, o mais louco de todos os loucos e é imortal. Por quê? Ele batia foto, ele foi o maior historiador que Araraquara e o Brasil teve. E das fotos dele e das que ele ganhou e conquistou, ele criou
Reminiscências Esportivas. O Pascoal, de 1980 a 2013, ele comemorou 33 anos de aniversário da festa de Reminiscências Esportivas. Ele era tão esperto que ele fundou a sala no dia 24 de maio para comemorar o aniversário da mulher, que era dia 25. E ele trazia todos os esportistas do país. Já passaram pela festa do Pascoal da Maravilha, tinha uma ala lá que chamava Milton Neves, e o Pascoal era um abnegado. O Pascoal falecendo em 2014, de 2014 a 2017, não se teve a comemoração da festa do Pascoal. Em 2017, comigo no comando da Coração Grená, depois do movimento chamado Filhos do Pascoal, que eu, a Gilda, os filhos e as noras do Pascoal fazem, a gente reergueu isso. Não ganhamos nada, trabalho filantrópico, voluntário. Quem toma conta hoje com o nosso museu é a Organizada Afeganistão, que é a maior da ferroviária atualmente. Então, a gente tem o prazer de tomar aqui uma responsabilidade muito grande conta do acervo do Pascoal, que vocês podem ver no www.filhosdopascoal.com.br. E, paralelamente a isso, eu tenho a minha página esportiva, que acho que o Moura viu, que é o www.esportinhacão.net. Foi daí que nasceu a minha paixão pelo futebol, pela ferroviária. Eu vim de Bebedouro, vou ganhar ainda esse ano, se Deus quiser, após a pandemia, o título de cidadão araraquarense. E Araraquara, para mim, desculpa o bairrismo, depois de Itu é a melhor cidade do mundo. Ainda bem que ele falou que depois de Itu, hein? Você vê, é político, né? Ele É a morada do sol, né? É a morada de todos nós. Ô, Genildo, você vestindo a camisa do Ituano ou de algum outro time, você chegou a jogar lá na Fonte Luminosa? Fonte Luminosa. Isso, Chegou a jogar lá? A majestosa. Joguei. Antigamente, né? Joguei várias vezes. Joguei com o Corinthians, joguei também com o Santo André, joguei com o Noroeste, como eu falei. Joguei com a Catão do Vence, amistoso também lá. Isso nos idos de 1982. Né? Eu conheço bem. Eu tenho alguns amigos que eu joguei já contemporâneo comigo, talvez o Rodrigo conheça, o Elinho Oliveira, se conhece? Não sei se você vai estar lembrado dele, um dos grandes volantes que passaram e mora hoje, inclusive, em Araraquara, Zé Rubens. Sim. Marcão, O Zé Rubens está em Olímpia, o Marcão, infelizmente, faleceu ano passado, né? O Abelha deve estar em Sorocaba ou na Rádio Mix, lá em Sorocaba. Aqui o Pascoal reunia todo esse pessoal. Também jogou na Ferroviária. Quem? O Zé Carlos, que jogou no Ituano, jogou no Santos, jogou no São José, foi campeão, jogou também na Ferroviária da Araquara em 81, 82. Sim. Então, foi bacana você comentar isso, Rodrigo, pelo seguinte, a gente que jogou futebol, eu estou com 63 anos de idade, agora vou fazer agora dia 4 de agosto. Eu fiquei muito tempo no Corinthians, eu joguei toda a minha base no Corinthians, fiquei muito tempo no Master. E a gente sempre questionou o seguinte, o futebol, o brasileiro não tem memória. Então, que bacana que você pode divulgar esse trabalho que o Pascoal, que o Rocha fizeram, e puderam manter, pode, juntamente com você, com toda a sua equipe, manter viva a história da Ferroviária. Então, história bonita. Dudu jogou aí, né? Se lembra? Lance jogou aí, tantos jogadores, Bazaninho jogou aí, tantos jogadores que jogaram, que passaram, que depois vieram jogar em times grandes. Então, esse lance de você manter viva a história de quem prestou serviço para o clube, isso é muito gratificante e bacana. E hoje em dia o Brasil não tem memória. Grandes jogadores que eu conheci, eu convivi na época, joguei no profissional do Corinthians de 75 até 79, com esses grandes jogadores que infelizmente acabaram morrendo na língua, que não tiveram nenhum tipo de reconhecimento de ajuda. Então, que bom que você divulga, que você manter viva a história das pessoas que passaram pelo futebol, seja ele profissional, seja ele amador, que infelizmente o Brasil não tem memória. O cara usa o jogador de futebol como fosse uma laranja, chupa e joga a casca fora, e amanhã, daqui a 2 anos, o ídolo da torcida morreu porque não teve nenhum apoio, nenhum tipo de informação e de conscientização para poder se preparar e continuar a vida dele fora do futebol. E bom, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí em Araraquara. Verdade. Agora, tirando a capital paulista, né? Eu vejo 3 estádios como os melhores do interior. O estádio em Barueri, a Arena Barueri, o Novelli Júnior e a Fonte Luminosa.
São 3 estádios realmente maravilhosos, são 3 gramados espetaculares. O Ituano, inclusive, o Rodrigo deve saber bem, na reinauguração da Fonte Luminosa, quando virou arena, o Ituano foi jogar com a Ferroviária, né? Agora Luiz Fernando, 1-0 a Ferroviária. Legal. Agora eu pergunto ao Renato, que é de nós 5 aí, eu acredito, que mais conhece os estádios aí por esse Brasil e pelo estado de São Paulo. Eu já estou aposentado, não conto. O Renato, não seja político, hein, como o Rodrigo, mas a Fonte Luminosa é espetacular, né? Espetacular. Já estive lá, né? Acompanhando o Ituano. Realmente, a torcida fica próxima ali também, na saída ali para os vestiários. Tem uma pressão particular ali da torcida, né? Você tem que passar por um túnel gigantesco também para você chegar nos vestiários, a sala de imprensa também, arquibancada espetacular, as cabines também para transmissão, para atender a imprensa, espaçosas, enfim, lá realmente, depois do Novelli, né, amor? É isso aí. Já é político mesmo, né? Também não, outra. Mas olha, gente, agora é o seguinte, a Ponte Preta, 18 minutos da etapa final, Ponte Preta vai vencendo o Novo Horizontino por 1-0. Eu queria saber como é que vamos projetar a última rodada. Como vocês sabem, domingo vai acontecer a última rodada da primeira fase. E, é claro, todos os jogos acontecendo na mesma hora, às 16 horas do domingo. O Ituano volta ao Canindé, porque não pode jogar lá em Santo André, onde, lá no Bruno José Daniel, está tendo um hospital de campanha, né? Então, o jogo do Ituano volta a ser no Canindé, contra o Santo André. Santo André, que nesse momento deve estar jogando... nesse momento já está jogando lá na Vila Belmiro. Quanto está? 1-1. 1-1? Ô, Renato, você vai perder o seu posto de plantão aí para o Marcos Vini, hein? Então... Não, ele não dou crédito pro Renato. Falou, eu só fiz a mímica aqui, ó. Tá legal. Olha, gente, o que a gente pode esperar do Ituano e também da Ferroviária, os dois times, o Ituano 1 ponto abaixo da Ferroviária, como é que a gente pode projetar essa última rodada aí? Podem conversar, eu estou aqui só assistindo agora. Bom, vou começar aqui, tá? Vamos lá. Bom, Moura, eu acho que está terminando de uma maneira que a gente já esperava desde o início do campeonato, pelo menos a minha visão, né? O Ituano não começou o Campeonato Paulista bem, o Genildo destacou também. Esse ano, o elenco não foi bem montado, nós não tivemos peças técnicas suficientes, principalmente no ataque. E agora o Campeonato Paulista termina de uma maneira preocupante para o Ituano, né? Precisando desse jogo para escapar do rebaixamento. A gente acompanhou depois as coletivas, né? O Correia falou, o Vinícius Bergantin falou, comemoraram o empate, o Pegorari comemorou também. Eu discordo dessa comemoração do empate. Eu acho que é preocupante, foi preocupante o empate de hoje. Deveria ter vencido o jogo, né, em condições normais, a gente entende o ritmo de jogo, a falta, né, que tem, mas uma coisa que eu quero colocar aqui para vocês. Durante a semana, o Renato está acompanhando mais de perto também, eu só estou aqui em casa, faz 3 meses que eu estou aqui em casa, não saio mais aqui. O Renato está acompanhando mais de perto aí. Nessa semana, o Vinícius Bergantin falou a seguinte questão, ele falou a seguinte frase, que a equipe estava bem fisicamente, que os jogadores fizeram todos os trabalhos, cumpriram à risca o que o departamento médico e que a fisiologia comandou. Inclusive, palavras dele, alguns jogadores voltaram até melhores, até acima, fisicamente falando. E hoje ele reclamou de cansaço. Gostaria de entender isso. Além disso aí, já emendando aí do Marcos Vini também, no começo, o Moura, né, citou também a saída do Mendes, assim como o Rodrigo, né, citou a do Claudinho, e a gente entrou num pequeno debate ali. Mas veio o Luiz Paulo, né? O Gui Mendes brigava diretamente com o Tagliari e continua como titular da equipe do Ituano. Então, eu não sei se essa saída do Gui Mendes já estava algo planejado, né? Não foi titular no Campeonato Paulista,
entrou uma ou outra partida, depois não entrou mais também. O Luiz Paulo teve algumas chances. E hoje, o que me deixou surpreso foi a escalação. Você pegar o Léo Duarte, que é lateral direito de origem, a gente vê ele pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha ali, talvez, né, com o Breno Lopes, o que aconteceu só uma vez no segundo tempo, né, e o Gabriel Barros também como titular. Eu achei que iria, de repente, o Luiz Paulo e o Talhari mais aberto, para dar mais velocidade. O Luiz Paulo já está há mais tempo aqui no clube também. Aí eu não sei se o Vinícius Bergantin optou por ser jovem, o Gabriel Barros, já lançar ali pelo lado direito, né? Ele já que é canhoto. Então eu achei que ali faltou. E no começo também o Correia muito adiantado. Então o Ituano sentiu ali uma saída de bola com mais precisão. O Serrato começou bem no segundo tempo, sumiu também da partida. Então foram esses pontos assim que eu consegui observar bem, né? E que faltou. E aí no final, na parte final, o Ituano não conseguia chegar. Genildo. Eu vejo da seguinte forma, Moura. Independente da escalação, né, o Ituano não mudou o seu modelo de jogo. O Ituano teve a mesma forma que ele veio jogando, somente teve alteração, que jogava Minho, jogava Keké. Então, esses jogadores acabaram indo embora e outros jogadores ficaram no lugar deles. Então, Genildo, por favor, só a informação, 2-0 Ponte Preta, viu? 2-0 a Ponte agora. Xiii! Pode escapou. Tá, esse resultado não é bom para o time. Péssimo. Mas voltando ao que eu estava colocando, Moura e o Rodrigo, o Renato e o Vini, por exemplo, independente de quem joga num jogo desse, numa situação dessa, entendeu? Aquilo que você tem como desenvolvimento, que para mim seria o mais importante. O Ituano jogou com os 3 volantes, como sempre jogou com o Barás, com o Serrato e com o Correia. A gente questionou durante o campeonato, esses jogos que antecederam esse jogo de hoje contra a Ferroviária, essa dificuldade do Ituano não tem um meia, não tem um cara que tem um desafogo, que faz 1 contra 1, não tem esse jogador. Esse jogador que jogou hoje, por exemplo, o Gabriel Talhari, o Léo Duarte e também o Gabriel Barros, os jogadores não faz esse 1 contra 1. E ele tem que, no futebol hoje, quem não tem um jogador que faz isso, ou seja, ele jogadores de ataque, ou mesmo um ala liberado que faça a ultrapassagem e tenta envolver, quebrar essa última linha, né, que todo mundo fala, então o Ituano teve essa dificuldade. Os jogadores não conseguiram realizar um bom jogo. No primeiro tempo, mais ou menos equilibrado, uma ligeira vantagemzinha pequena para o Ituano, aos meus olhos, porém com domínio total técnico do time da Ferroviária, porém sem transformar em volume de jogo, tendo volume de jogo, mas sem transformar em gols. Então, isso aí deixou caracterizado que o Ituano não teve nenhuma alteração de perfil de comportamento na entrada desses outros jogadores. Continuou jogando. Teve uma hora que o Ituano jogava com 4-3-3, com 3 volantes, com 3 atacantes enfiados lá e ninguém fazia as armações. As poucas ultrapassagens, para mim o Pacheco, para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo, tinha uma ultrapassagem boa e acabou não aproveitando tanto. Eu entendi também que o Correia ficou muito adiantado, não é característica dele jogar tão adiantado. Todas as vezes que ele foi, detalhe, ele cansa um pouco, rende menos e acaba não tendo aproveitamento. Não teve bola parada boa para ele bater, que ele faz bem. Então, eu achei que, considerando 4 meses sem jogar, treinamento que não deu a continuidade, não tiveram nenhum jogo de treino para poder criar uma estrutura de coletivo um pouco melhor, eu achei que o Ituano foi até além da expectativa. Eu falei com o meu filho aqui em casa, na transmissão, é jogo para empate. Mas o resultado não é bom. Eu também acho que o resultado não é bom empate, mas é um jogo para empate. Os 2 times vão ter o receio de sair muito para frente e tomar o gol. Então, hoje em dia, vale a pena você empatar, somar um ponto, do que você perder todos os pontos. Então, acho que foi mais o lado emocional, o lado psicológico, não teve um bom desenvolvimento. Alguns jogadores, principalmente no segundo tempo, e eu volto a dizer, para mim, a Ferroviária teve mais volume de jogo, foi mais incisiva, concluiu, foi mais objetiva, concluiu algumas boas jogadas com a intervenção do Pegorari, mas não fez o gol. Então, fica o dito por não dito, a lamentação do pessoal da Araraquara, com razão e com justiça, porque teve bom volume de jogo no segundo tempo, na grande maioria do segundo tempo, mas não fez gols. E o futebol é bem isso aí. Agora, a última rodada, e é o que vai acontecer, nós temos aí pelo menos só Ituano, Botafogo, Água Santa, Ponte Preta, Inter e Oeste, você se esquecer algum, todos esses times vão estar lutando na última rodada para não cair. Então, é muito difícil você fazer um prognóstico, né? Um diagnóstico do que vai acontecer. Eu acho que vai para a última rodada depois da vitória da Ponte Preta em cima do Mirassol, né, que está ganhando.
A Ponte Preta ganhou do Mirassol. Novo Horizontino. Se acontecer isso, a Ponte Preta passa na frente do Ituano. Não é isso? Vai a 10 pontos, mas parece que tem melhor. Vai a 11 pontos, né? Ou a 10. Vai a 10, né? A 10. Isso. A Ponte Preta. Então, vai ficar 6 times lutando para poder salvar 4 e cair 2. Então, vai ser muito difícil a última rodada, a não ser que tropece Água Santa, a não ser que tropece Oeste e já fique 5 times para cair só um. Mas eu acho que foi complicado para o Ituano, difícil, pelo que jogou no primeiro tempo. Mas cada jogo é uma história. Eu acho que o Ituano tem uma história legal contra o Santo André, já fez resultados positivos, já foi campeão, se não me engano, da Copa Paulista lá em Santo André, nos pênaltis, se não me engano, por isso. Não sei. Campeão do interior. Então, tem essa história. Campeão do interior. Então, pode sim, feito ao Santo André, vencendo o jogo, praticamente está salvo do rebaixamento. Mas vai ser difícil. O time não fez uma boa apresentação hoje, não. Ô, Rodrigo, quem que a Ferroviária pega na última rodada e você acredita que ela siga na elite? Sim, ela pega na última rodada a Inter de Limeira, 4 horas da tarde no domingo, lá no Morumbi. Ferroviária, só para fazer um rápido retrospecto, 2018, deixa eu ver se não estou falando besteira, 2017, em julho, ela contratou Vinícius Munhoz juntamente com o Roque, que é meu amigo pessoal. Ela fez uma boa Copa Paulista, que ela foi 2018, que ela foi vice-campeã, perdeu para o Votuporanguense aqui. O ano passado, a Ferroviária foi a sensação no Campeonato Paulista e perdeu nos pênaltis para o Corinthians no apito amigo. O que acontece? No Campeonato Brasileiro da Série D, ela não desbrochou, né? E também aí, na Copa Paulista, ela ficou naquela, porque já estava tendo a parceria São Caetano Ferroviária do seu Saul Klein. São Caetano, campeão da Copa Paulista, a Ferroviária ficou na dela. Aí veio o Saul Klein. E, para nossa grande surpresa, Roque Júnior, meu amigo, mais Vinícius Munhoz, que hoje está no Red Bull 2, né, não ficaram. O Saul Klein optou por Marcelo Vilar, lembrei o nome dele, Marcelo Vilar, do Brasil de Piauí, que tirou o Santos, que tirou, se eu não me engano, acho que foi o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Então, o que aconteceu? O Marcelo Vilar não se adaptou à Ferroviária, eles chamaram o Sérgio Soares. Para mim, pessoalmente, porque como eu trabalhava no Hotel Morada do Sol, eu recebia todo esse pessoal. O que aconteceu? O Sérgio Soares, para mim, estava fazendo uma boa campanha. Porém, com a pandemia, eles reestruturaram pelo Dado Cavalcante, que também é uma grata promessa do Mojimirim, até mesmo do Santos. Então, a Ferroviária hoje do Dado Cavalcante é uma Ferroviária que a gente gostaria muito que avançasse no Campeonato Paulista, mas eu acho que continua. Eu acho que ela empata ou até ganha da Inter, lá no Morumbi. E aí a gente tem o segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, 26 de agosto, lá em Minas. E aí já começa em setembro a Série D, que a gente está alcançando subir para C. É esse o retrospecto da Ferroviária que eu faço na temporada. Para nós hoje, se ganhasse, a gente entrava na última rodada podendo classificar, porque eu acho que hoje o Corinthians, que é meu terceiro time, perde do Palmeiras. Muito bem, olha, terceiro time, qual seria o segundo? O Ituano? Não, o Ituano é o quarto. O meu segundo time, o Genildo deve até conhecer, a Associação Atlética Internacional de Bebedoura Veterana. Opa! Bacana, joga bezinha, né? Joga bezinha. Aliás, falar Fácil é torcer. Manuel jogou na Internacional de Bebedouro. Sim. É que eu sempre falo pro pessoal de Bebedouro que eu sou nascido lá. Fácil é torcer para um Palmeiras, São Paulo, um Corinthians, até mesmo hoje a Ferroviária e o Ituano. Vai torcer para Inter de Bebedouro para você ver como é que é difícil, velho. Legal falar em Inter de Bebedouro, eu lembro e mando um abraço para um amigo que você deve conhecer também, que é o Vanderlei Ribeiro, menininho, filho de Bebedouro. Filho de Bebedouro, amigo do meu finado pai, assim como Paulinho Bom Pessoa, e também acho que o Genildo já deve ter ou jogado, ou conhecido ou falado, amigo também da família, o Pinho, que está na ativa no América de Rio Preto. Pinho mora em Olha, Catanduva, gente. né? Isso, mora em Catanduva. Mas é bebedorense. Seguinte, Ele é filho do Santa Ferreira. Com certeza.
Olha, com esse problema de pandemia, é claro que apenas os profissionais de imprensa do Sport TV estiveram lá, acompanhando de perto, né? Mas nós tivemos o Akash Felliger, que é o assessor de imprensa do Ituano, fazendo um trabalho aí e municiando a imprensa é o trabalho que ele faz como assessor de imprensa e sempre correto aí. E nós temos aqui uma declaração colhida pelo Akash, do Correia e também do Vinícius Bergantin. Vamos ouvir. Correia, como é que você avalia a volta do Ituano depois de 127 dias parado? Bom, acho que, claro que é uma situação totalmente anormal para todo mundo, mas acho que foi um bom jogo, enfrentamos uma grande equipe, a gente não pode também tirar o mérito do adversário, tem uma proposta de jogo aí muito interessante, né? Mas acho que foi um jogo igual, no meu ponto de vista, as melhores chances nossas, né, do Ituano, de repente um detalhe ou outro para a gente ter feito gol, mas diante de tudo que antecedeu o jogo, esse período longo de inatividade da nossa rotina normal, eu acho que foi um jogo legal, gostoso de assistir. Um ponto importante, é claro que a gente precisava da vitória, mas um ponto importante agora a gente recuperar a força para que a gente possa buscar ela contra o Santo André. Você foi substituído no segundo tempo, aos 30 minutos. Importante que você esclareça aquele momento. Não, eu pedi para sair, estava ameaçando da cãibra. Para todo mundo é ruim esse período aí inativo ou numa rotina anormal para a gente, né? E para mim, que já tenho uma idade mais avançada, é pior ainda, né? Então eu que solicitei a substituição. É claro que quando eu saí ali pareceu que eu estava bravo, mas não era. Com a situação do jogo, né, que tinha acontecido ali, um lance que eu acabei tendo uma discussão, uma cobrança normal que tem todo momento, mas em nenhum momento eu fiquei bravo ou reclamando por causa da substituição. Primeiro que foi eu que pedi para sair, já existia um planejamento para isso, né? Eu que solicitei a substituição, porque estava ameaçando me dar cãibra e o jogo estava difícil ali, a gente precisava de todo mundo inteiro, mas assim, eu saí às vezes bravejando, xingando, foi com a situação que aconteceu dentro do campo um pouco antes de eu sair, né? Aquele sentido de correção, e isso faz parte do meu perfil, mas não tem nada a ver com a substituição, não. Muito bem. Esse foi o Correia. Aliás, o futebol é muito plural e cada um vê de uma maneira, né? O Genildo já destacou o trabalho do Pacheco. O Renato, para você, quem foi melhor, Renato? Não, gostei do Pacheco, né? A minha crítica desde o começo é em relação ao ataque, né? Não é à toa que antes de terminar o campeonato, mais da metade do ataque foi embora. Se a gente pegar hoje o lance do Talhari, que ele saiu frente a frente com o Saulo, aí que vai dar responsabilidade do cara chamar para ele tentou o passe, houve a intervenção, ali eu acho que foi um lance que, né, poderia ter decidido a partida para o Ituano. Eu acho que é isso que faltou, por isso que a gente viu que o elenco não foi montado à altura de uma equipe que tinha acumulado o ano passado. Legal. Eu, por exemplo, achei que o melhor em campo, enquanto esteve em campo, foi o próprio Correia, porque um cara, nas condições que estavam todos fisicamente, o Correia com 39 anos, o que ele correu, o que ele procurou fazer pela equipe, realmente não é qualquer um. Para você, o Genildo e Marcos, quem esteve melhor em campo? Como eu disse, eu achei, pela consistência, pela força que teve no primeiro tempo, principalmente o Pacheco, um jogador de muita qualidade de força do meio de campo para o ataque, principalmente. Tem um pouco de dificuldade para marcar, mas quando ele passa do meio de campo para frente, ele chega com bastante força. Ele perdeu muito essa força, mas perdeu também porque o Dado Cavalcante, que eu já o conheço já há algum tempo, inclusive não é meu parente, mas tem o mesmo sobrenome que eu. Então, eu ia perguntar. Conseguiu dar uma corrigida naquele setor. Hã? Eu ia perguntar se era parente. Não é parente, podia ser, porque é Dado Cavalcante, o meu também é Genildo Cavalcante com I. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o Dado percebeu que o time de Ituano tinha algumas forças, principalmente pelo lado direito. Portanto, do lado esquerdo, com o Breno Lopes, né, que é o lateral, que é o atacante que joga pela beirada, não fazia essa mesma função que fazia
o Pacheco. Então, ele neutralizou, prendeu um pouco esse jogador e o Ituano perdeu força. Eu não acho que o Correia fez assim, na minha concepção. Eu conheço o Correia, eu que aprovei o Correia, o Ituano foi meu jogador há 25 anos atrás aqui no Ituano, e a história que ele tem é um jogador que joga como segundo volante, ele está jogando como meio. Ele não tem muito essa força, entendeu? Força de explosão, de punch, ele tem uma boa bola, tem uma transição boa, tem um bom passo, uma boa visão, ele tem de jogo. Mas quando ele passa do meio de campo para frente, que ele começa a dar esses piques atrás de volante, atrás de zagueiro, ele se cansa e não produz. Então eu acho que, para mim, o Pegorari foi um destaque, porque ele salvou o Ituano pelo menos umas duas bolas que poderia ter acontecido o gol, um chute de meia distância, não sei quem fez o chute da Ferroviária, que ele acabou intervendo, e depois o Pacheco no primeiro tempo. E os outros jogadores tiveram comportamentos razoáveis. Achei que o Serrato, bom jogador, mas tem constâncias, tem algumas variantes no jogo, às vezes ele sobe, às vezes ele desce, prende muito a bola no meio de campo, no setor onde não é para prender, perdeu algumas bolas, perdeu a roubada e foi em cima do time do Ituano. O Baralhas também teve um comportamento, mas são jogadores com essa característica. Os 3 volantes não têm muita criatividade, jogadores que conduzem um pouco a bola e o Ituano perde e sofre porque não tem um meio de armação e também não tem os homens que faz a quebra das últimas linhas. Mas, no contexto geral, pelo que o Ituano apresentou, pelo tempo que estava parado, como a gente comentou, o lado emocional, esse lance de não perder, querendo ganhar, mas também precisando não perder, causou uma perda de rendimento. Tanto é que usou todos os jogadores, as 4 ou 5 alterações, tanto o Dado Cavalcante como o Vinícius Bergantin, os jogadores cansaram. Às vezes não cansa só no emocional, cansa na cabeça. Não está fazendo uma boa partida, o time desgasta e as alterações aconteceram e ficou com tamanho normal. Não sei se tão justo o resultado. Como o Correia falou, que teve as maiores chances. Eu achei que a Ferroviária teve pelo menos umas 2 chances mais do que o Ituano. Então teve uma chance ou 2 só. Mas o resultado, o jogo de futebol é resultado. O resultado foi de 0-0. Agora é juntar força, ver o que aconteceu de erro, de acerto, se preparar para poder ir para a batalha do último jogo, que não vai ser fácil, porque tem muito time correndo atrás de salvar do rebaixamento. Olha, Moura, eu vou na mesma linha do Renato e do Genildo, viu? Inclusive, esse foi um problema, o Genildo apontou um problema muito interessante, que não vinha acontecendo no ano passado, né? O ano passado, o Correia ficava mais resguardado, saindo um pouquinho mais. Ele dava o primeiro passe, né, ao invés de receber essa bola e correr muito. Hoje o Correia está correndo muito e está errando mais. Então não dá para ele fazer as duas coisas. Não dá para correr e armar. Não dá. Hoje o Correia não tem essa condição mais. E no ano passado, o Serrato era usado nesse jogador área a área. O Serrato fazia saída e volta. O Serrato fazia todo esse trabalho de elemento surpresa, né, de armação, de ajuda ali junto com o Martinelli. O Serrato fazia essa função. O elenco desse ano foi montado e o Correia está com um time que está carregando um piano nas costas. Não dá. Definitivamente não dá mesmo. Então, realmente, esse é um assunto bem... Esse, para mim, foi o maior problema, né, no planejamento do Ituano, apostar num jogador que é experiente, que tem qualidade, que tem história, mas que não dá para fazer com que ele faça uma função de meia, que ele não é por origem meio campista. Ele não tem essa característica de armação com velocidade, com o jogo de hoje. E foi o que o Genildo explicou mesmo, né? Não dá para você colocar dentro desse time só o Correia para fazer essa função box to box, né, que fala hoje em dia, né, nessa linguagem, área a área. Não dá. Ano passado, o Serrato fez muito bem e isso funcionou. A verdade é uma só. Contra os números não há argumentos. E os 2 artilheiros do Ituano nesta campanha são Correia e Gabriel Tagliari. 2 gols cada um. Isso é muito pouco. Para um time que, de repente, contra o Santos faz 5 gols, né? Naquela época, a vitória de 5-1 sobre o Santos aqui no Novelli Júnior, faz um campeonato praticamente inteiro. E os 2 artilheiros têm 2 gols, sendo que um é atacante e o outro é volante. Então, isso realmente é muito pouco, né, para a equipe do Ituano. É muito pouco, Moura. Eu só para fechar esse exemplo, o Rodrigo até vai poder detalhar melhor isso. O Tony, por exemplo, hoje jogou mais adiantado. Jogou como um meia, o Tony. Jogou mais avançado. Só que ele tinha jogadores para subsidiarem essa falta que ele tinha. Então, você não viu o Tony correndo para lá e para cá. O Tony recebia essa bola no pé e passava. Recebia a bola no pé e passava.
Então o Tony, diferente dos outros jogos, hoje jogou mais adiantado, jogou como meia. Mas totalmente diferente do que faz o Correia, né? Na verdade, o Tony hoje ele carregou o piano, né? Ele fez lá meiuca, distribuindo. Na minha opinião, os dois melhores jogadores do Ituano, sem sombra de dúvidas, o goleiro Percorari e o Correia, e por parte da Ferroviária, o Saulo, e também, apesar do Caicai, eu fico com o Felipe, com o Matheus Estrela. Matheus Estrela. Lembrando que o Saulo, ele teve uma ideia brilhante, digna do caráter dele, de poucos meses na Ferroviária. Ele fez uma promessa aquecer. Ele atingisse 200 cestas básicas arrecadadas, tanto para algumas instituições de Araraquara, quanto para a de Salto, que é a cidade que ele nasceu, né, a cidade natal dele. Ele cortaria a barba. Então, essa promessa, que ele está sem barba, ele teve que cortar a barba, porque ele arrecadou 200 cestas básicas para a instituição de Araraquara e de Salto, e hoje é o novo goleiro da Ferroviária, o Saulo sem barba. Agora nós vamos fazer alguma coisa aí para arrecadar, e o Genildo vai cortar a barba, o Marcos Vini vai cortar a barba e o Renato também, né? A do Renato tá maior, corta dele. Dá mais cesta básica do Renato. O Genildo vão dar juntos, então, dá 1 milhão de cesta básica. Gente, olha, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas a gente não podia encerrar sem ter a palavra do Vinícius Bergantin. Mais uma vez o trabalho do nosso Acas Felleger. E vamos ver o que o Vinícius Bergantin achou deste resultado de empate em 0-0. Fala, Vinícius. Como é que você analisou o desempenho da equipe depois de mais de 4 meses parado, sem atividade com bola, né? Porque é diferente com a parte física. Eu vejo de uma forma muito mais positiva, né, do que crítica. Eu não digo nem negativa, mas eu vejo de uma forma muito mais positiva do que crítica. Um desempenho muito bom no primeiro tempo, né, a equipe pensando o jogo, sabendo sofrer, anulando bem a equipe da Ferroviária, boa equipe da Ferroviária. E no segundo tempo a gente começou de uma forma igual, mas aí entra aquilo que a gente, né, esperava, não queria que acontecesse, mas esperava, né, que poderia acontecer, que é a conta física, né? Então a gente sofreu bastante, né? Jogadores que sempre terminam o jogo com força ainda, né? Com um certo grau de cansaço, mas terminaram exaustos, né? Isso aí atrapalhou a gente não só na marcação, mas também no gesto técnico para se fazer um passe. A gente acabou cometendo alguns erros, mas vamos dizer que está na conta da pandemia. A gente tem que ter calma para analisar, recuperar esses atletas para a última rodada contra o Santo André. Você aproveitou no início do jogo 2 garotos, né, que vem trabalhando muito bem, o Gabriel Barros e o Léo Duarte, que é um pouco mais experiente, embora garoto, e no segundo tempo você lançou 2 reforços que estrearam agora. Como é que você analisa esses 4 atletas? Eu acho que os meninos se portaram de uma maneira muito boa, né, um comportamento muito bom com e sem a bola. Né, a gente sabe que eles ainda estão num processo final de formação, mas a gente confia, a gente vê muita qualidade, a gente entende que isso também é o DNA do clube, a gente tem que dar confiança para esses meninos continuarem com uma sequência boa. E a entrada dos reforços acabaram sofrendo um pouco pelo momento crítico que a gente estava no jogo, né? Aquele momento da queda um pouco de rendimento, e eles acabaram, a gente queria que eles mais ações ofensivas, né? Mas pela dificuldade do jogo eles acabaram mais cumprindo as funções defensivas para que a gente pelo menos segurasse o ponto. Realmente eu não tiro a razão do Vinícius, só que se o pessoal se cansou pelo lado do Ituano, também se cansou pelo lado da Ferroviária, não é? Os dois lados, para mim, não tem jogar na Vila Belmiro, se jogar no Morumbi, para mim é tudo campo neutro, né? Não tem torcida, então acho que fica igual para todos. Eu discordo também, eu acho que ainda tem uma frase que ele colocou, vamos colocar na conta da pandemia, né? O time já estava mal tecnicamente antes da pandemia. É bom a gente lembrar isso também, o time já estava mal tecnicamente antes da pandemia. Então, assim, não foi por conta da pandemia, né? Então, eu acho que e bate muito naquilo que a gente falou também, né? Do que ele falou essa semana, que alguns jogadores voltaram até acima
fisicamente falando. Então, eu não entendi essa declaração dele hoje, sinceramente. Muito bem, gente, olha, eu quero agradecer também, nós estamos chegando à final da nossa live, o Ângelo Donadio entrou, agradeço a audiência, o Hugo Silva deixando uma pergunta aqui, será que o Ituano permanece na A1 para 2021? Rapidamente, então, uma resposta de cada um, rapidinho. Permanece. Pode ficar tranquilo que o Ituano não cai, não. O Ituano de Genildo Cavalcante é incaível. Genildo. Moura e Rodrigo, Renato, esse campeonato, tecnicamente, para mim, foi um dos piores que eu vi em toda a minha vida. Quer dizer, disputaram 36 pontos, gente, e quem está para cair está aí com 7, 8 pontos, e quem está no bloco intermediário também está para cair, tem 10, 11 pontos. Então, o campeonato, os times, tecnicamente, estão muito abaixo daquilo que pode ser um campeonato paulista. Por conta desse campeonato muito apertado, essa disputa. Pois não. E o pior disso, já que você está falando em pontos, disputaram 36 pontos e quem está na liderança está com 19. Apenas 19. Totalmente maluco, né? Então a matemática é exata, né, Renato? Como ela é exata, você dá para ver bem. E você vê que não teve revelação. Quem foi a revelação do Campeonato Paulista no ano passado? Nós tivemos o Martinelli. Esse ano, quem foi a estrela, o cara que fez gol pra caramba? Então, infelizmente, tecnicamente, os times não estão bem. Não só o Ituano, mas outros times também estão aí pelejando para poder permanecer na primeira divisão. Estão no bloco intermediário, 6, 7 times que conseguiram pontuar muito pouco, tanto dentro como fora. Mas antes, como o Vini falou, e com razão, antes da pandemia, os times também estavam mal. Nós tivemos aí o Água Santa, que até o começo do campeonato estava horrível no campeonato, e depois conseguiu dar uma alavancada e se salvar. Então, infelizmente, tecnicamente, o campeonato deixou muito a desejar. E a gente está vendo um campeonato sofrível, onde time grande ainda não classificou, que é o caso do Corinthians, principalmente, com chance grande de até matematicamente com chance até de cair, a gente sabe que não vai acontecer isso, né? Mas a gente sabe que tem matemática. Olha só. O Giovanni Martins aí, ó. Não, porque eu digo, porque os outros times que já jogaram, por exemplo, não conseguiram pontuar, que nem o caso do Ituano, o caso da Fiorveta, é muito próximo ali. Então, isso aí, a chance do Corinthians se salvar é muito maior do que os outros times, eu acho. Agora, campeonato, tecnicamente, foi muito abaixo da média, não tivemos revelação. E o Ituano está nessa conta porque não conseguiu fazer um grande campeonato. Em outras épocas até conseguiu fazer campeonatos melhores, chegar numa classificação um pouco melhor. Então a gente fica por conta do baixo rendimento do Ituano, mas a grande maioria também não foram bem. E alguns jogadores acabaram não tiveram rendimento satisfatório para ajudar o Ituano a melhorar a sua campanha. Mas eu acredito que o Ituano permanece na primeira divisão, com certeza. E o Daniel lembra aqui Milton Neves. Como diria Milton Neves, o Ituano não cai. E o Corinthians cai. E o Corinthians cai, né? Olha aí, Genildo, tá alfinetando você. Gente, olha, eu quero de coração agradecer a vocês que estiveram nos acompanhando aqui. Foi muito legal. A nossa audiência foi muito legal. A sala do Periscópio também bombou, transmitindo aí em conjunto com o nosso Facebook, muito legal. A partir de amanhã, esse vídeo estará no momentodoesporte.com.br e também no youtube.com/Moranapoli. Tem tanta coisa aí que eu já nem sei mais. A Ponte Preta terminou o jogo, ganhou de 2-0 do Novo Horizontino. A Ponte Preta também está aí nesse calvário, né? E eu quero agradecer a todos vocês. Tem um último comentário aqui que está chegando, vamos ver de quem é. É o Daniel Napoli, rindo aí da situação aí de que o Ituano não cai, que o Corinthians cai. Vamos ver o que vai acontecer, né, minha gente? Muito obrigado. Olha, eu gostaria de agradecer demais ao Marcos Vini, estreando na nossa live, aceitou de pronto o nosso convite, isso me deixa muito feliz. Muito obrigado pela sua participação, e depois você pega o seu cachê com Genildo Cavalcante.
Claro, eu vou bater na porta da Crax lá, vou pegar o cachê, tudo em material esportivo. Tô precisando dos materiais para correr, um tênis novo aí, tô fazendo uns longão aí, bacana, viu, Genido? Preciso de uns tênis lá, hein? Tô passando lá para pegar o cachê que o Moura prometeu. Obrigado, Moura, obrigado pela oportunidade, tá bom? Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto, esse projeto das lives é muito importante para divulgar, né, o esporte atuano, divulgar também os profissionais que trabalham aqui na cidade, divulgar também outros profissionais como o Rodrigo, talentoso, né? A gente descobriu um cara talentosíssimo lá de Araraquara, que tem um super projeto. Então, é interessantíssimo essa live. Obrigado, Renato, meu parceiro, Genildo, mestre, Moura. Rodrigo, parabéns novamente aí pelo projeto em Araraquara e em breve a gente se vê. Um abraço a todos. Com certeza. Genildo Cavalcante. Oi, pois não. Não, eu quero agradecer a participação. Né, espera um pouquinho que você vai falar depois. Espera aí. Genildo Cavalcante, a Crax Esportes é a nossa parceira. Fale um pouquinho da Crax Esportes, Genildo. Bom, na verdade, a Crax Esportes é a grande jogada em material esportivo, né? Já estamos estabelecidos aqui na cidade de Itu há 30 anos, vamos fazer agora em maio. Em 91 nós inauguramos a Crax Esportes, que tem uma loja em Itu há 29 anos, em Salto há 24 anos, em Cabriúva, no bairro do Jacaré, há 8 anos. Graças a vocês, graças ao esporte, graças aos amigos que nós construímos aqui nessa cidade, circunvizinhas, e nossos amigos que acreditaram no nosso trabalho. E quando eu parei de jogar futebol, né, eu não ganhei o suficiente para poder me aposentar, eu tive que estar trabalhando na área do comércio. Eu sou muito feliz com isso. Portanto, eu tenho minha gratidão, agradecer pelo espaço que você abre aí nessa live, bacana, poder participar. Para mim, são pessoas queridas, né, que é o Renato, nosso grande presidente, uma pessoa que já estamos juntos há quase 10 anos aí na frente, junto com a Rádio Cidade, o Vini também, um menino de um grande trabalho, um grande profissional, e você que é um ícone, né, que é uma lenda aí no esporte, né, amor? E agora conhecendo o Rodrigo aí na cidade de Araraquara, quero dar um abraço nele, dar um abraço também de todo o pessoal, meus amigos que eu deixei um dia aí em Araraquara também, saber da minha alegria de participar com todos vocês aqui. Obrigado pelo carinho, minha gratidão. E, Rodrigo, às 11 horas, 11h30, eu vou te ligar para te falar como é que foi o resultado do Corinthians e Palmeiras, tá bom? Sim! Legal. Pode deixar que eu e a esposa Gilda a gente vai ver. Legal. A palavra agora é de Renato Alves, sócio de Genildo Cavalcante na Crax Esportes. Obrigado, Renato, mais uma vez. Valeu, Moura. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É bacana, muito bom, né? Fazer, como o Marcos falou, essas lives aqui, apresenta o pessoal, a gente tem a oportunidade de falar, né? Então, sempre pronto para a próxima. Um grande abraço aí ao Genildo, ao Marcos, ao Rodrigo. Prazer, boa sorte. Seja bem-vindo aí à Crônica Esportiva. Valeu, Moura. Olha, Rodrigo, eu vou falar uma coisa para você e eu quero que você receba isso como, não vou dizer como um elogio, mas não é nada pejorativo, muito pelo contrário. Você, pelo seu jeito de falar, pelo seu timbre de voz, pela maneira, pelo seu sotaque até, você lembra, sabe quem? O craque Neto. Já me falaram. Eu tô vendo você aí, eu tô vendo o jogo aberto aqui, cara. E olha, eu estaria muito honrado em ter o Neto aqui, mas eu estou muito mais honrado em ter você aqui. Então eu quero agradecer demais a sua participação e encerre dizendo por que Soró. Vamos lá. Soró, devido ao Sossolote. Como Sossolote, inclusive a gente tem parentes aí em Jaguariúna, em Marília, nessa região, era muito complicado. Um advogado amigo meu aqui de Araraquara, o André Baracá, me apelidou de Soró. Então é Rodrigo Coutinho Sossolote Soró. O prazer é o meu, o prazer é todo meu. O prazer também é da minha esposa que está aqui do meu lado me dando uma força, a Gilda, minha amada. Como eu falei, eu venho de torcida organizada, sempre quis ser jornalista e estou realizando o meu sonho. Parece que você entrou em contato com o Washington, que é o proprietário do Araraquara News. Ele rapidamente passou a bola para mim, que eu abracei a causa. Como eu falo, santo de casa não faz milagre. Então, minha primeira live teve que ser fora de Araraquara. Em relação ao Neto, eu gosto muito dele. Mas eu quero deixar bem claro que eu não sou de Santo Antônio da Posse, não. Eu sou lá de Bebedouro. Não, você é de Erechim.
É de Erechim, olha. E nem de Erechim, eu sou lá de Bebedouro. Tá gente, bom, olha, gente? Obrigado. eu vou fazer. Estou encerrando aqui. Eu peço a vocês que não se desconectem, porque a gente vai conversar depois. E aí vocês, evidentemente, cada um vai dar a sua parte para pagar o meu cachê, não é? Então a gente já volta a conversar. Minha gente, olha, eu quero agradecer de coração, mas agradecer mesmo pela audiência que nós tivemos aí, pelas pessoas que estiveram participando, ao Jornal Periscópio, que dividiu essa live conosco. Realmente foi muito legal, e agora a gente espera domingo para ver o que acontece na última rodada, e olha, vai ser com emoção, hein? Gente, muito obrigado, foi mais uma live e estaremos de volta na próxima semana, como tem sido. Essa já é a 12ª live, cada uma do seu jeito, cada uma melhor que a outra. Muito obrigado, um abraço e seja feliz.